Olá, está começando mais um Repercute Paraná. Durante toda essa semana, os movimentos sociais do Brasil inteiro estiveram mobilizados em torno de um tema em comum: o plebiscito popular pela reforma constituinte exclusiva e soberana do sistema político. Você sabe o que é isso? Como está sendo organizada? Por que essa proposta vem sofrendo ataques dos setores mais conservadores da nossa sociedade? Qual o objetivo? O que pretende esse plebiscito? Quais serão os seus desdobramentos? Isso tudo e mais um pouco você fica sabendo na edição de hoje do Repercute Paraná, com os dois organizadores do movimento no Estado, o jornalista Pedro Carrano e a advogada Cibele Santos de Oliveira. Pedro, Cibele, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Obrigada. Pedro, em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente ressaltar, né, que esse plebiscito ele é um movimento organizado pelas entidades, né, pelos movimentos sociais, né, portanto não é um plebiscito oficial, como prevê a nossa Constituição, né, que é prerrogativa do Congresso, mas a ideia de um plebiscito popular, ela não é nova, né, já foram organizados em outros momentos, o Brasil já viveu essa experiência, mas especificamente desse plebiscito, de onde surge a ideia, né, e qual é o foco principal, né, como é que ele está sendo organizado ao longo dessa semana que nós estamos vivendo aí do dia 1º até 7 de setembro. Bom, boa tarde, Daniel, boa tarde para os telespectadores aí. Acho que tem sido uma semana muito intensa de debates em escolas, em universidades, em igrejas, em comunidades de bairro, no terminal do Guadalupe, uma urna instalada, conversando com a população de maneira intensa, sobre um tema que, como você falou, né, quando que surge essa ideia de exigir uma constituinte. Eu acho que desde o ano passado, né, que a gente passou a ter uma série de mobilizações sociais, um embate político mais forte, essa insatisfação com o sistema político, ela apareceu, ela ficou evidente, né? E acho que os movimentos sociais perceberam essa insatisfação, perceberam que havia um descontentamento com o sistema político nas ruas, com essa energia das ruas, mas faltava um pouco, digamos assim, uma bandeira, um sentido para isso, né? E nisso vem esse resgate, inclusive de uma questão que é lá dos anos 80, que é exigir uma constituinte exclusiva e soberana para se debater sistema político, né? De maneira a dar para essa insatisfação um sentido. Bom, ok, estamos descontentes com o sistema político, mas o que queremos? Como a gente canaliza essa energia, né? Como que a gente agora dá um sentido para essa pauta e caminha e vai fazer o debate com a população. Acho que um pouco dialoga com o que aconteceu no ano passado, dialoga com o que aconteceu lá atrás, nos anos 80 também, que era a necessidade de uma constituinte exclusiva do sistema político. Naquele momento, a Constituição foi ampla, né, não, deixou uma série de pontos ainda a serem discutidos. E agora, né, na organização do plebiscito, nessa Semana da Pátria, de 1 a 7 de setembro, a gente está com um clima de mutirão mesmo, né? Acho que várias entidades se somando, juventude, o sindicalismo, os movimentos sociais, os debates aparecendo, surgem das 450 entidades que subscrevem o plebiscito, mas dá para dizer que nesse momento está para muito além disso, né? Os estudantes que estão organizando na sua escola, ele vai para além, né? Aquele momento que a gente consegue com que no jantar da noite a família discuta não o tema do Jornal Nacional, né? Mas discuta aquilo que nessa semana a gente vem falando, a Constituinte, né? Acho que também é importante lembrar, né, como você já citou, a votação do plebiscito vai agora, né, começou lá no dia 1º de setembro, vai até o dia 7. Portanto, você também que está em casa nos assistindo, nesse momento ainda pode correr e votar numa urna próxima, ou então pelo nosso site, pelo plebiscitoconstituinte.org.br. A votação online vai até às 23h59 do dia 7 de setembro. E o sistema contabiliza os votos apenas uma vez para garantir a lisura do processo. Ressaltada essa informação, Cibele, como é que vocês estão sentindo essa semana? Como é que tem sido organizadas nos locais de votação, na rua, nas escolas, nos sindicatos? Qual é a percepção de vocês até esse momento do envolvimento tanto da militância quanto da população nessa proposta de votação do plebiscito?
A adesão ela tem sido assim, constante, tanto é que às vezes até hoje de manhã nós estávamos recebendo ligações de todo o estado, de urnas saindo, de urnas que serão abertas só nesse final de semana devido ao tanto de pessoas que terão em certas reuniões, como a festa da semente que terá perto de Irati, o grito dos excluídos que será agora no domingo, no Boqueirão. Então assim, o agregamento de pessoas, de populares, de pessoas que estão votando pela internet, de movimentos sociais que estão abrindo urnas nas escolas, nos bairros, de associação de moradores, tem sido assim constante. E na rua mesmo, nas bancas que tem assim na 15 com a Monsenhor Celso e na Boca Maldita, as pessoas têm chegado, têm pedido material, têm levado o endereço da internet para votar. E tem ido falar para a família mesmo, falar, eu vou abrir uma urna no meu prédio porque eu acho importante discutir isso. Pessoas que estão às vezes ouvindo ali, ouviu alguns dias antes e vem ali para pegar o material para levar para discutir, seja no seu ambiente de trabalho, seja em casa, seja na vizinhança. Então as pessoas estão entendendo qual que é a proposta e estão também discutindo com todas as pessoas. E da militância era assim mais do que o esperado, porque eles estão discutindo também junto aos seus locais de trabalho, nos sindicatos e em todos os locais que eles têm tido a oportunidade de falar. Pedro, na tua fala você falou que a ideia, né, do plebiscito em si, ela nasce desse desejo de mudança, né? Muito fruto aí também das manifestações sociais que a gente teve nesse último período, né, da insatisfação demonstrada pelas pessoas. Mas, de fato, o plebiscito, apesar de ser a consulta específica, né, sobre a realização ou não da Constituinte, ela aponta uma necessidade de uma reforma política de fato no país. Claro. Né? Quais seriam os principais pontos de mudança nessa reforma política que o plebiscito tem defendido? E será que seria possível, através dessa proposta, por exemplo, garantir uma maior representatividade da população no Congresso Nacional, em outros espaços de poder também no nosso país? Com certeza, né? Primeiro, assim, só uma percepção, né? Eu acho que você tinha resgatado de que esse é o 4º plebiscito. Uma coisa interessante do atual plebiscito é que talvez ele seja o principal tema que está na realidade imediata das pessoas, né? A gente está debatendo a política. Seja no senso comum, ou seja por alguma percepção, todo mundo tem alguma coisa a dizer sobre esse tema, né? Você pegar os plebiscitos anteriores, a gente debateu questões muito importantes para o país, mas era necessário, inclusive, um debate mais aprofundado, porque eram questões difíceis, né? Se a gente lembrar, 2002, era um plebiscito contra a Área de Livre Comércio das Américas, a ALCA, né? E você tinha que fazer toda a explicação da consequência da implantação daquilo para o país, a participação do governo dos Estados Unidos, etc., né? Esse plebiscito agora parece que os debates eles têm fluído de uma maneira muito interessante, né? Nas escolas, com a juventude. Eu acho que esse é um ponto de partida bem interessante, só para também trazer aqui, resgatar dentro da percepção dessa semana e dos debates. Do que se aponta, quando os movimentos sociais pensaram a necessidade de convocação de uma constituinte, também foi um acordo, um consenso de que a gente não necessariamente esmiuçasse ou já colocasse numa cartilha que reforma política é essa em todos os seus detalhes, né? Até porque isso poderia ser tema já de divergência, fulano quer isso, ciclano quer aquilo. A gente preferiu sinalizar eixos de reforma política, né? Eu acho que deveriam pautar essa constituinte. Então eu acho que, em resumo, né, a CBL pode me complementar, mas a questão do financiamento, hoje, empresarial das campanhas, é uma realidade em inúmeras campanhas, é a realidade da estrutura do sistema político. Isso precisa ser questionado. Claro que durante o processo da Constituinte a gente vai pensar se vai haver um equilíbrio entre o financiamento público ou privado, se vai ser um financiamento apenas público, né, o que seria talvez a nossa bandeira principal, isso vai se discutir, mas estamos debatendo a questão do financiamento, que hoje é um financiamento essencialmente privado e todos os problemas disso, né. A outra questão importante, regulamentação de pontos importantes que estão na Constituição, né. Na minha área, por exemplo, na comunicação, a Constituição de 88 aponta a comunicação como um direito. Mas parece que, dada a configuração do atual Congresso, a gente não conseguiu ainda aprovar um projeto que de fato democratize a mídia, que de fato mude essa condição, né? Que estabeleça de fato a comunicação como um direito. Então isso está casado com o tema daí da representação, como você falou, né?
como a gente conseguir ter uma maior participação da sociedade na configuração do próprio Congresso. Uma maior paridade em lista entre homens e mulheres, uma redefinição do modelo partidário hoje, quer dizer, que hoje é feito de micropartidos, mais de cerca de 32 partidos, se não me engano. A gente vai reformatar isso, né? Então são esses eixos que a gente tem visto, né? Financiamento, regulamentação de pontos importantes da Constituição, maior representatividade, daí como conseguir essa maior representatividade, estrutura partidária, quer dizer, se vai ser tocada essa reformatação, né? Acho que, se não me engano, são essas as principais definições, né, que estão se apontando para essa Constituinte. Mas o aprofundamento disso, o detalhe disso vai se dar no próprio processo Constituinte. Sibeli, especificamente para você, enquanto militante da Marcha Mundial de Mulheres, qual é a discussão, né, que o movimento feminista faz hoje, por exemplo, desse processo da representatividade, né, do que nós temos hoje em termos de representação no Congresso Nacional, né, que nós sabemos que não chega a 10% de mulheres no Congresso, e da perspectiva que nós temos para avançar nesse sentido e garantir, de fato, né, uma participação efetiva das mulheres no processo político. Hoje nós somos uma população, no Brasil, de 51%, somos mais da metade da população brasileira, e somos representadas somente 8% no Congresso. Então, se nós temos isso, nós queremos representatividade, porque a pauta da mulher hoje no Congresso, ela não é votada. A saúde, a questão da educação, a questão do trabalho, todas as questões relacionadas à mulher, é muito difícil você ter uma pauta que abranja isso e que veja os direitos enquanto mulher. E nós não queremos uma representatividade só por estar lá, queremos uma representatividade qualificada. E tudo isso é necessário discussão. É necessário você levar a discussão para a rua e levar a discussão também para a militância. É necessário uma reforma política? É necessário. Do sistema político, sim. Para que haja a questão da mulher poder ser votada. O financiamento público é uma necessidade, porque hoje nós temos digamos, uma lei que diz que tem 30% de cota para mulher nos partidos, mas que às vezes só é respeitada porque a lei determina assim. E não é isso que nós queremos. Nós queremos que seja respeitada com militantes, com candidatos que tenham qualificação para representar a pauta da mulher e que não seja somente 30%, que possa chegar a 50% e que elas possam chegar a cargos eletivos no legislativo e possam sim representar a mulher, representar com qualificação, com qualidade de debate e poder discutir de igual para igual. Chegar, quem sabe, a ser 50% do Congresso para discutir. Mas isso só se faz com o debate, só se faz com uma reforma do sistema político séria. E é isso que nós estamos buscando. E essa eu acho que é a grande discussão que a gente tem levado para as ruas, que tem levado para os sindicatos, para todas as entidades, para as escolas principalmente, e que eu acho que a gente tem conseguido fazer as pessoas entenderem, principalmente as mulheres. Que a partir do momento que a gente começa a discussão, elas começam a entender. Então é por isso que às vezes a gente tem que participar politicamente. Sim, é por isso. Pedro, como é que foi organizada, né? Vocês já deram um pouco esse sentimento de como é que está o processo essa semana, mas como é que nós chegamos até esse ponto? Como é que foi organizada a votação no Paraná, né? De forma tranquila, em alguns locais, outros nem tanto, mas assim, qual é o panorama geral, a avaliação que vocês fizeram, né, até dia 31 de agosto, do processo de organização no nosso estado? Certo, Daniel. Acho que a Sibeli tem um pouco mais esse quadro, pode me complementar, mas acho que dá para dizer de que, até pela própria tradição do estado de luta e mobilização, não só na capital como no interior, nem nas regiões, há um processo muito intenso organizativo em Londrina, no sudoeste do estado também, uma série de urnas sendo instaladas, debates sendo feitos. Quem entra no nosso Facebook também, né, Plebiscito Popular por uma Constituinte Exclusiva e Soberana, Paraná, vai ver de que tem acontecido muita coisa na capital, mas também no interior, né, região de Guarapuava, região centro, fronteira, Foz. E basicamente acho que a gente está trabalhando, né, com as redes sociais, que hoje tem uma repercussão, tem uma difusão grande, e há também a votação, essa é uma característica desse plebiscito, né, a votação também pela internet. Então a gente está trabalhando com esse eixo forte, né, a comunicação já desde antes, materiais, impressões de
de jornais, a instalação da nossa banca também aqui na capital, né, em outras cidades também, Sim. mas temos uma banca instalada na 15, 2 bancas instaladas na 15, coleta de votos no terminal do Guadalupe também, pegando aquela passagem de trabalhadores grande ali. Então, tudo isso faz parte da organização, né? E, além disso, além dessa votação online, além das urnas fixas, vamos dizer assim, daquelas que estão nos sindicatos, também as militâncias, as organizações que destacaram militantes para isso, eles têm pego a sua urna e passado em escolas, onde abre debate, né? Eu, por exemplo, esses dias um militante me solicitou ali na região do Fazendinha, região sul de Curitiba, numa missa da igreja, à noite, da igreja católica, agora outras igrejas também estão envolvidas, me solicitou cédulas, tinha umas 200 pessoas, fez o debate, o padre apoiou também, então o pessoal votou, debateu. Sim. Eu acho que esse tipo de ação está acontecendo, as urnas volantes, as fixas, pela internet e uma difusão grande daí da rede social, que dá uma ideia de movimento muito interessante, né? Você quer comentar, Sibeli? Não, ele conseguiu fazer um resumo bom do Estado. Desse panorama? Nacionalmente, uma perspectiva de 150 mil militantes envolvidos, saiu agora um balanço da Secretaria Nacional, cerca de 30 mil urnas, uma estimativa, que nesse momento estão sendo votadas, estão entre urnas volantes e urnas fixas. Então, quer dizer, não só no Paraná como em todo o Brasil, a gente percebe que está sendo uma grande mobilização. Claro, ela sempre repercute de uma maneira enviesada na grande mídia, né? Então, claro que tem uma matéria ou outra, muitas vezes muitas críticas, Sim. principalmente dos articulistas da mídia, acho que você vai tratar isso em alguma das suas perguntas. Eu ia emendar essa pergunta para a Sibeli agora. Mas é interessante, novamente, talvez a gente veja esse abismo, né, entre o que a mídia empresarial está mostrando, mas um movimento muito intenso de corpo a corpo, de militância mesmo. Emendar direto já, Sibeli. Justamente essa questão, né? Ao mesmo tempo que a gente vê a nossa militância participando ativamente do processo, se envolvendo, organizando nos espaços, a gente vê também ao longo dessa semana setores conservadores da nossa sociedade atacando diretamente, às vezes de maneira explícita, às vezes de maneira não tão explícita, a ideia do plebiscito em si. Né? Não só a sua organização, mas o que o plebiscito representa, inclusive com citações de que seria uma tentativa de golpe, né, e outras acusações que a gente viu proferidas ao longo dessa semana. Por que isso? Né? Por que dessa posição desses setores mais conservadores? Eu creio que o advento mesmo de popularizar a internet, de fazer ela ficar mais prática e hoje as pessoas não estarem mais tão ligadas. Hoje a gente ainda tem muita gente que está no senso comum da mídia de direita, dessa mídia que é antidemocrática, que só tem aquela ideia. E as pessoas hoje elas não estão mais pautando, a maioria, pelo menos uma pequena maioria delas, não está mais pautando por aquela opinião A ou B. Ela está procurando uma outra via. Então ela procura ler outras coisas. Então elas estão abrindo novos horizontes na sua forma de pensar. E ao mesmo tempo que elas leem isso, elas já olham com um olhar mais crítico e já ouvem com o ouvido mais diferente. E vão procurar se informar. E é o que tem acontecido. Para a gente que às vezes fica ali na barraca, na banca, na 15 ou na Boca Maldita, às vezes as pessoas falam, eu ouvi falar, mas eu quero saber o que é isso, antes de eu tomar uma decisão. Sim. Então tem pessoas que levam jornal, levam panfleto, procuram na internet e meia hora depois voltam e votam. Falam assim, não é aquilo que eu li. Então, às vezes, a mídia que está ali falando mal, vem e faz um serviço, porque cria a curiosidade da pessoa que escuta. Lógico, tem pessoas que escutam e ficam com aquela opinião, mas em muitos casos elas têm mudado. O ataque acontece, porque muitas não querem que as pessoas comecem a descobrir que elas têm o poder do voto na mão e do voto que é chamado consciente, que é o melhor voto. É aquele voto que você escolhe em quem votar. Como votar e como exercer o seu voto. É o voto que você descobre que fazer um plebiscito popular pode ter força política e que você pode mudar as regras do jogo, que é justamente o que eles não querem. E isso causa medo para quem sempre deteve o poder de mando, que era o poder econômico. Eu estou vendo a tua inquietação para falar desse tema, Fale. porque eu sei que é afeto da tua área.
Mas nós vamos fazer um rápido intervalo e a gente tranquilo. retoma na sequência com esse assunto. Repercute, volta já. Eu estou aqui para falar sobre algo muito grave. Há no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. A terceirização acontece quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O resultado é prejudicial para todos, pois os trabalhadores perdem direitos e garantias conquistados com anos de lutas. Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Além disso, a terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo. Há algo errado quando uma grande marca ou uma empresa rural resolve terceirizar suas atividades. Pense bem, não se engane. Atrás do discurso de modernização da indústria e do campo estão as piores formas de exploração do trabalho humano. A prática da terceirização pode estar associada a uma realidade muito mais sombria do que parece. Um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador. É este o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não para a terceirização. Eu digo não para a terceirização. E você? Acredite em mim, Cristina. E por favor, me aceite. E antes do que imagina, vai ter a sua... Ô pai, que horas começa o futebol? Não era às 9? Antigamente era às 9, mas agora é depois da novela. Novela? Por quê? Porque a emissora da novela vai transmitir a partida e ela determina que o jogo comece depois da novela. Que absurdo, pai. Estou ficando com sono. Por que essa emissora determina uma coisa que não é da conta dela? A emissora que corte a novela. Pois é, filho, uma televisão não deveria determinar o horário do jogo. Mas determina, né, pai? A concessão de canal de televisão é pública. Uma emissora de TV deveria servir ao interesse de todos e não o contrário. Por isso quero falar também. Olá, estamos de volta com o nosso Repercute Paraná, discutindo hoje o tema do plebiscito popular pela reforma política. Pedro, pegando o gancho já no final do último bloco, por que os setores mais conservadores da nossa sociedade têm atacado tão frontalmente a ideia do plebiscito e aquilo que o plebiscito representa hoje no nosso país? Tem sido muito interessante, Daniel, perceber esse medo da democracia por parte das nossas elites, né? Apesar da democracia ser uma palavra reivindicada durante todo o ano, quer dizer, o Estado Democrático de Direito, é muito interessante como no momento em que a gente resolve fazer um exercício de democracia direta, né? Quer consultar a população, quer conversar com as pessoas, fornecer material, pegar os debates, né? Trazê-los para esse debate, ou seja, empoderar as pessoas. A gente vê como... Assistiu agora um artigo publicado num grande jornal aqui paranaense, no Jornal Empresarial Paranaense, onde o articulista ele questionava a necessidade e a capacidade da população e dos trabalhadores opinarem sobre um tema como esse, do sistema político. Quer dizer, quando convém, nossas elites reivindicam a democracia. Mas quando a gente vai no conteúdo da democracia, que democracia a gente quer, que sistema político nós queremos, que constituição nós queremos do sistema político, daí não pode, daí é golpe, daí, sabe, N rótulos e N carimbos, né? Esse também é um problema, uma contradição das redes sociais. Claro, a gente tem divulgado muito, é uma ferramenta poderosíssima. Claro que muitas vezes o debate ali fica limitado a rótulos e a carimbos, né? O debate que nós temos feito, ele está baseado no conteúdo, né? Que tipo de reforma política nós queremos, qual seria o eixo para essa reforma política. E daí, acho que a população consequente, quem quer de fato debater o tema, tem trazido questões muito interessantes, conteúdos, dúvidas interessantes,
Nisso a gente está respondendo, está aberto, está fazendo o debate, né? Mas sempre fica essa percepção que não é nova, né? Inclusive, coincide com um período em que o próprio governo propôs um debate de organização de espaços de conselho popular, né? Isso tem sido atacado de uma maneira absurda, né? Como bolivarianismo, como, enfim, N rótulos, né? E agora o nosso plebiscito também, nesse contexto, é questionado naquilo que, quer dizer, que soa como absurdo, quer dizer, então é proibido a gente fazer um exercício de democracia, um exercício de consulta à população. Há ainda setores das nossas elites que ficam assustados com isso, né? Dá para dizer que é ainda resquício do medo do povo, né? Da organização social pujante. Só dar o recado novamente, né, para os nossos telespectadores, para você que está nos assistindo, você ainda pode correr para uma das urnas próximas a você, ou mesmo participar da votação pela internet, através do nosso site plebiscitoconstituinte.org.br. A votação online vai até às 23h59 do dia 7 de setembro. Sibeli, pegando um gancho aí nessa fala do Pedro, para além, né, do que vem, do que representa, né, esses ataques dessa elite que de fato tem manifestado o medo da participação popular, eu queria voltar naquele outro tópico que a gente estava discutindo sobre a representatividade hoje, né, no Congresso Nacional. A gente falou especificamente da questão das mulheres naquele momento, mas para além disso, quais são os índices de representatividade que a gente tem hoje, né? Quais são as principais bancadas que ocupam hoje o Congresso Nacional e que acabam definindo, né, a política e a vida, né, os rumos da nossa nação? Nós temos mais de 2/3 só de empresários, de uma bancada representada por empresários, que é mais do que o dobro da bancada de representantes dos trabalhadores. Da bancada religiosa, 1/3 só é 1/3 que tem uma força ali no Congresso que não dá para entender, porque ali eles travam a questão dos direitos humanos, porque eles travam questões como a questão da descriminalização do aborto, que é bem diferente da questão da legalização do aborto. Eles não conseguem entender essa diferença. Temos também a questão da não ter representatividade efetiva da bancada da questão LGBT, porque só temos um deputado que se diz declaradamente homossexual. Temos a questão indígena, que temos hoje nós temos concorrendo a deputados federais somente 2 candidatos declarados indígenas. A questão do negro é uma questão que também é complicada, porque nós não temos quase representantes negros no cenário do Congresso. Então, assim, se formos colocar na ponta do lápis, quem manda e desmanda no Congresso são bancadas do agronegócio, que é 2/3, pegando 1/3 que é dos trabalhadores, a força que se tem lá não consegue, as leis que beneficiem trabalhadores, negros, a população negra, indígena, LGBT, mulheres, ou seja, a grande população brasileira representada nesses números não consegue ser representada. Projetos como a questão das 40 horas, a diminuição das 40 horas para 40 horas semanais, a questão de defender direitos trabalhistas, como o 1/3 de férias, o 13º, a continuação desses direitos não são mantidas. Porque uma bancada que representa empresários, o agronegócio e grandes latifundiários não vai querer defender esses direitos. A outra pauta que é a questão da remuneração das grandes fortunas, a tributação das grandes fortunas, também nunca vai ser votada, porque eles representam justamente as pessoas que têm essas grandes fortunas. Então, o povo continuará pagando tributação em cima, continuar pagando tributos para manter essas grandes fortunas inalteradas. E com esse cenário, com essa representação que a gente tem hoje, Pedro, dá para dizer aí que, pelo menos nesse último período, né, alguns avanços, algumas conquistas que a gente teve, né, dos movimentos sociais, da classe trabalhadora também dizendo,
são conquistas a ferro e fogo, né? É muita pressão, muita mobilização, uma articulação inclusive direta muitas vezes com o poder executivo, né? Com o poder de influência que o executivo tem sobre o legislativo, né? E para mobilizar também, quebrar um pouco a força dessas bancadas. Mas qual de fato, como é que vocês têm sentido isso na coordenação do plebiscito? A força, o potencial político que o plebiscito, que um gesto como esse de democracia direta pode ter de fato para afetar, né, a nossa política nacional. Vou citar, né, um exemplo rápido que é o que a gente tem visto no horário eleitoral, quando o tema é tratado, ou mesmo na TV, entrevistas, debates e tudo mais. Por exemplo, a presidenta Dilma se manifestou já sobre o assunto em alguns momentos, se manifestando favorável, inclusive, à ideia, né, dizendo, olha, eu concordo, tem que ter um plebiscito, tem que ter uma reforma política, né, e o povo tem que empoderar os mandatários apontando o caminho, né, do que deve ser feito. Mas esse é um dos exemplos, né? Qual é a perspectiva de alcance que o plebiscito pode ter nesse próximo período? Claro, Daniel, essa semana é interessante perceber isso, né? Como uma série de parlamentares, de políticos ligados aos movimentos sociais, ligados à esquerda, tem se manifestado, né? Até o caso do próprio ex-presidente Lula, que votou, acho que num comício na Bahia, né? Estava lá a urna, votou no plebiscito, participou. Uma série aí de políticos tem participado. É um plebiscito organizado pela sociedade civil, mas não é uma contradição, porque justamente esses parlamentares, por estarem, né, em partidos como o PT, como o PSOL, como partidos de esquerda, por estarem, PCdoB, por estarem aí na vida dos movimentos, sabem, tem um espaço importante ali no Congresso, são parlamentares importantes, mas sabem também a dificuldade que eles mesmos enfrentam nesse atual modelo político, né? Então é importante tê-los lá, eles estão lutando, estão brigando por esse espaço, mas ao mesmo tempo estão brigando para que esse espaço mude, né? Então às vezes a gente recebe críticas sobre isso, ou comentários também maldosos, mas é uma contradição, mas é uma contradição interessante. É interessante esses parlamentares estarem explorando isso, né? Estamos ali representando os movimentos, representando as forças sociais, mas também estamos querendo mudar as regras desse jogo, né? Então esse é um primeiro aspecto que a gente tem visto. O outro, respondendo mais diretamente a sua pergunta, eu gostei muito de uma colocação que um professor de comunicação da Universidade Federal fez, o Elson Faxina, bastante conhecido aí no meio da comunicação, no meio jornalístico, quando ele disse o seguinte, tem até um vídeo na internet: não conheço nada de interessante nesse país, nenhuma medida importante nesse país que não tenha partido dos movimentos sociais e das lutas, né? Então, a Constituição, as medidas, as leis mais importantes, todas vieram a partir desse processo de luta social, né? Então, claro que a gente sempre faz a vírgula, né, de que, claro, esse é um plebiscito não oficial, mas a gente tem que ter plena convicção, plena certeza de que ele é um plebiscito rigoroso, importante, justamente por estar nesse processo, né? A gente precisa voltar, como trabalhadores, como população, como sindicatos, a acreditar na nossa possibilidade de participação na política, né? Às vezes há uma descrença muito grande nisso, né? Que vai desde dos políticos que não querem essa participação da população, acho que são bem claros nisso, né? Deixa que eu resolvo e pronto. Sim. Eles querem manter essa base social ali, tranquila e calma, né? Há uma série de políticos que pensam assim. Até isso se desdobra em todas as pontas da sociedade. Se a gente for fazer um debate de conteúdo da educação, muitas vezes a educação ela desconsidera o potencial transformador daqueles estudantes, né? Eu escuto alunos, eu dou aula no Senai, eu escuto alunos meus dizendo, tem professor que vira para mim e diz, cara, eu tenho diploma, você não tem, fique quieto, né? Calha a boca. Então, às vezes, é essa a mensagem que o sistema político diz para a população, calha a boca, não participe, deixa comigo, eu resolvo. Eu acho que o nosso plebiscito está mudando isso e a gente tem que ter a crença de que essa força social, ela vai incidir no Congresso e a gente vai ter frutos disso, né? Estamos lutando pela Constituinte, com certeza vão haver alterações. Esse processo ele não é institucional, mas ele vai repercutir na institucionalidade, com certeza. Isso a gente não tem dúvida. Sim. Sibeli, essa cultura que o Pedro coloca, essa cultura messiânica, né, que vem aí desde a Constituição do Brasil enquanto nação, né, do povo brasileiro,
da elite que sempre controlou o nosso país, de fazer a população acreditar que é necessário você ter um salvador da pátria, alguém que vai lá, que vai resolver todos os seus problemas, que vai te representar em todos os espaços. Qual é o potencial, né, transformador que um movimento como o plebiscito popular tem, né, nesse sentido? E aí eu já emendo uma outra pergunta que também tem sido um dos ataques sofridos, né, que nós temos sofrido na organização do plebiscito, que é justamente com relação ao seu modo de fazer, né, a sua metodologia, né, setores que tentam desqualificar o plebiscito, dizendo, mas não tem rigor, não tem legitimidade, né, o pessoal vai fraudar, vão botar voto, né, vão inventar voto não sei de onde. Então, né, só esclarecendo esses dois pontos, né, primeiro, como foi organizado o processo, né, e como está garantido, né, enquanto advogado, como é que está garantida a legitimidade desse processo de votação, a lisura, né, do processo de votação do plebiscito, e qual o impacto transformador disso na sociedade brasileira? Bom, desde o início nós tivemos sempre essa preocupação de garantir um processo que fosse o mais simples possível e, ao mesmo tempo, que tivesse uma lisura mesmo. Que ele, lógico, críticas a gente sabia que iria sofrer, porque tudo que propõe uma modificação assusta, e a gente sabia quais seriam as classes sociais que seriam assustadas. Mas a mudança tem que haver, porque já são mais de 500 anos em que a gente vem vendo o explorador europeu, primeiro os índios, depois os negros no processo, e sempre o processo da escravização. Aí nós vimos os trabalhadores europeus vindo depois e sendo também escravizados e não podendo nem ao menos se reunir em sindicatos, porque senão eram chamados de comunistas e presos. Aí vivemos o processo de ditadura, que a participação popular foi simplesmente esmagada. Até vir o processo das diretas já, que nos traz uma Constituição que nos deixa com resquícios da própria ditadura militar, que, lógico, ela foi feita pelos próprios, alguns dos constituintes que lá estavam, eram políticos da época da ditadura militar. Eles iam deixar mecanismos que tentassem manter a população na rédea curta. Só que o próprio processo que destituiu os movimentos sociais durante a ditadura militar fez com que a ideia de participação popular ela ficasse meio quieta, porque as pessoas tinham medo de se manifestar e serem presas. Quantas vezes eu ouvi da minha mãe que ela tinha medo de participar dos movimentos sociais para não ser presa, porque era essa a ideia que ficou incutida dela da ditadura militar. Sim. Você se manifestar sobre uma ideia, sobre uma necessidade social, é questão de ser preso. Essa foi a ideia que ficou incutida durante muito tempo em algumas gerações. E aí vem os movimentos de junho e julho que nos dizem que a população está insatisfeita e quer participar, quer ser ouvida, quer parar de ser apenas uma marionete. E isso foi bom, porque os movimentos sociais sempre estiveram aí falando isso, e sempre eram vistos pela sociedade, ou melhor, eles não eram vistos, eles eram mostrados pela grande mídia como movimentos que não tinham nada a ver. Então aí mais um doido falando, mais um doido gritando. Mas aí vem os movimentos sociais e falam assim, é possível participar, tem o plebiscito popular. E qual que é a ideia do plebiscito popular? É mostrar que nós temos mecanismos na Constituição que nos garante a participação direta. Plebiscitos populares, referendos, lei de iniciativa popular. São mecanismos que, por nós não termos acesso no nosso dia a dia como cidadãos, nós às vezes esquecemos que eles existem, mas eles estão na Constituição. Não é que nós às vezes esquecemos, mas não são lembrados, porque não é do interesse de quem governa, de quem tem o poder econômico, nos dizer, existe isso, existe aquilo. Então o plebiscito popular ele tem uma força política muito grande para mostrar a nossa insatisfação e dizer, há necessidade destas reformas estruturais. Nós não queremos fazer uma nova Constituição. Ela está boa do jeito que está, mas tem coisas que ainda não foram regulamentadas. E para a população ter acesso a determinados direitos que estão lá, precisam destas reformas. Precisa de uma Constituinte exclusiva para que esses resquícios que ficaram da ditadura militar sejam tirados. Quanto à lisura, nós estamos fazendo votos.
para maiores de 16, nós estamos recebendo votos de maiores de 16 anos, documento com foto, e que a pessoa assine lá. E pode votar não, porque nós queremos ouvir a opinião da população. Tanto é que a cédula tem sim ou não. Se quiser votar não, tem todo o direito. Uma lista de votação e ata, né? Também com necessidade de assinatura por parte do mesário da cédula, né, na parte de trás. Se responsabilizar justamente por isso, né? De que a lista de votação seja compatível com os votos nas urnas, né? Acho que é um mecanismo usado em eleições, seja de sindicatos, seja de outras esferas aí da sociedade. Né? Perfeito. Então, a gente vai fazer mais um breve intervalo, depois nós voltamos no nosso último bloco falar desse momento após a votação, o que vai acontecer quando terminar a votação do plebiscito. Repercute, vai para o intervalo e voltamos já. Olá, eu sou Osmar Prado e estou aqui para falar sobre algo muito grave. No Congresso Nacional, um projeto de lei pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários. Todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros, pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Basta lembrar que os maiores índices de acidentes de trabalho que hoje ocorrem no Brasil atingem os trabalhadores terceirizados. Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados. Pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata. O que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Não podemos permitir que poucos ganhem com o trabalho de milhões. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Ouvimos muito sobre a violência contra a mulher, mas não falamos nada. Ouvimos mentiras sobre a luta do trabalhador, mas não falamos nada. Ouvimos sobre desigualdade social, mas não falamos nada. Ouvimos sobre a falta de democracia nos meios de comunicação, mas não falamos nada. Ouvimos muito e não podemos falar. Espera aí, eu também quero falar. Comunicação para todos. Quero falar também. Olá, estamos de volta com o nosso último bloco do Repercute Paraná, conversando um pouco hoje sobre o plebiscito popular pela reforma política. Sibeli, a nossa votação está indo agora até o dia 7, mas a pergunta que fica já agora no final do programa é o que vai acontecer depois que for finalizado o prazo de votação. Quanto tempo aí vai ser necessário até que seja feita a apuração e quais são os próximos passos depois de finalizada a votação do plebiscito? Sim, nós temos até o dia 15 para... Tem alguns locais que vão finalizar até o dia 15 por conta das grandes concentrações, alguns sindicatos. Mas até o dia 15, muitos locais que já tiverem encerrado no dia 7 já poderão enviar por e-mail, escaneadas as listas de votação, as atas de votação e as atas de apuração. Para o e-mail do plebiscito, plebiscito popular Paraná, @gmail.com. E aí vamos começar a fazer a apuração do Estado e mandar para a Nacional. Isso até o final de setembro. E a ideia é levar até Brasília, numa grande plenária,
para se reunir representantes tanto de todo o país, com o número total de votos que foi feito em todo o país, juntamente com representantes também da proposta da reforma eleitoral, que as duas propostas elas se juntaram para ambas, porque ambas elas defendem, embora elas tenham as suas diferenças, elas defendem a mesma ideia, que é uma reforma no sistema eleitoral. E levar até Brasília e entregar no Congresso, com representantes de todo o país. As duas propostas, tanto as assinaturas, quanto a relação de votos no Congresso. A princípio, ainda não foi definida a data em outubro, porque vai precisar contabilizar os votos. Bom, Pedro, a questão da votação, né, como a gente vem colocando, dá para perceber nesse processo de articulação de que ela é apenas um dos passos, né? Para além desse processo agora da apuração, né, nesse próximo período dos votos, do ato, da entrega do resultado lá em Brasília, quais são os próximos passos que as organizações dos movimentos sociais têm pensado e como é que continua, né, para daqui para frente, por exemplo, esse debate, essa semente que o debate do plebiscito tem plantado? Acho que uma coisa importante dessa bandeira que a gente levantou, né, Daniel, está levantando de ser constituinte exclusivo e soberano do sistema político, e eu acho que ela gera um patamar, inclusive para nós do movimento sindical, mas também para o restante da sociedade, um patamar de reivindicações para o próximo período, né? A constituinte ela não é uma bandeira imediata, a reforma política é uma bandeira que já vem de antes, né, uma questão que outras organizações já estavam levantando, então isso segue aí com um patamar para a gente seguir pós-outubro, em 2015, seguir lutando, e a própria Constituinte também vai ser um tema de luta, né? Daí, que conteúdo a gente vai dar para ela, quem serão os representantes. Mas acho isso, pensar na Constituinte também como um patamar, já que a sociedade brasileira tem se mobilizado, a gente vive um período político mais intenso, e eu acho que a Constituinte serve aí como uma das bandeiras principais que vamos nortear, né? E a outra questão que eu acho que está sendo importante do debate, a gente consegue escapar um pouco de uma armadilha, porque depois de junho, né, Daniel, parece que todo mundo tem reivindicado aquele momento, né, de um espectro muito conservador, inclusive de partidos, aí em vista, buscando o desgaste da presidenta Dilma, etc. Né? Você vê, a propaganda do PMDB fala de junho, né? Do DEM fala de bandeiras que sempre foram da esquerda, né? Porque eu acho que ficou num debate muito genérico, né? Pega boa parte dos candidatos conservadores, eles estão falando, queremos saúde, educação, segurança. Isso é fácil de falar no plano geral, né? E eu acho que essa proposta da Constituinte, o que a gente vem levantando de reforma política, traz de novo o debate para o conteúdo, né? Tudo bem, vamos fazer uma reforma? Vamos. Qual o conteúdo dela? Opa! Daí, eu acho que as coisas se definem melhor, né? Acho que a gente está... E continua contribuindo, a terceira questão, com o diálogo com as lutas que certamente a juventude brasileira, que certamente os trabalhadores vão seguir fazendo, né? O número de greves tem aumentado aí nos últimos 10 anos, os trabalhadores estão voltando a se mobilizar, a juventude, uma parcela dela, e uma parcela, inclusive, que vem no bojo da expansão do ensino, né? Saiu para as ruas, quer mais. Eu acho que essa bandeira, ela contribui para dialogar também com a insatisfação desses novos atores. Ainda lembrando, né, antes que o nosso programa acabe, aos nossos telespectadores que estão nos assistindo, você pode votar, né, numa urna próxima de você ou pela internet, no endereço plebiscitoconstituinte.org.br. A votação online vai até às 23 horas e 59 minutos do dia 7 de setembro. Sibeli, acho que, né, nós já estamos caminhando aí para o final do nosso programa. Eu acho que fica, né, agora um pouco mais aberto. A gente falou muito dos ataques, né, sofridos aí pela elite, né, pelos setores mais conservadores da sociedade. Por fim, na tua opinião, qual é a mensagem, né, que a população brasileira está passando agora, nesse momento, com o plebiscito? Que queremos mudanças, queremos ser ouvidos e queremos ser representados efetivamente por quem forma o Congresso. Não apenas votamos para eles estarem lá, mas queremos que eles façam a representação do povo negro, do povo trabalhador, do povo que
efetivamente está ali no dia a dia, vivendo o dia a dia, e não simplesmente não do financiador de campanha, porque não é ele que está lá votando, não é ele que passa o dia a dia pedindo saúde e educação. É o povo que está pedindo uma reforma na Constituição, que está pedindo para que os seus direitos sejam respeitados no dia a dia. Pedro, para quem nesse finzinho de programa nos assistiu até agora, mas ainda está com aquela dúvida, né? Que isso? Será que eu vou? Será que eu participo? Será que não participo? Qual é a tua mensagem para esses telespectadores e, né, onde é que eles podem buscar essas informações para estarem convictos na hora de participar do plebiscito? Olha, eu diria, Daniel, que se anime, é importante a gente participar da vida política, busque entrar no nosso site para se informar com mais profundidade sobre o tema e pegue essa bandeira para si, né? Dá para organizar um debate no seu bairro, na sua escola, através do e-mail chamar a secretaria se for necessário ajudar nesse debate, né? Mesmo durante a semana que vem os debates vão continuar acontecendo, então esse exercício intenso, bonito e represado de se envolver na política, né? Política a gente tem que tirar ela daquele sentido estreito e ampliar. A política é essa necessidade de mudança da vida, de mudança das condições na sociedade. Eu acho que tem muita gente que quer fazer isso e não tenha medo, não recue, não fique com receio, venha para o debate que ele só está aberto a ser enriquecido com a participação da população. Acho que a mensagem é essa, venha e vamos construir essa democracia direto. Bacana. Alguma consideração final, Sibeli? Acho que o recado é esse, está dado já. Está dado, esse é o recado. Fica também nosso recado, né, pela Central Única dos Trabalhadores, dizendo: envolvam-se, participem ativamente da política, votem no plebiscito popular, participem nas suas categorias, no seu sindicato, envolva-se politicamente, engaje-se nos movimentos sociais, faça também você a sua parte. Nosso programa vai chegando ao final. Você também pode mandar suas críticas e sugestões ao Repercute através do e-mail repercute@cutpr.org.br. Muito obrigado e até o próximo programa.